aí, bom, hoje nós vamos fazer a receitinha do Haru Sweet, a receita trazida pelo Tatsuka Suya, e que ela tem uma característica muito diferente que vocês vão ver mais lá pra frente. Antes disso, tem uma coisa muito importante. Eu pessoalmente gosto muito de usar o mesmo moedor quando eu tenho, que a pessoa do vídeo original usou, porque assim eu vejo se eu tô conseguindo aqueles mesmos resultados, se é reprodutível, e a partir daí eu mudo para os meus outros moedores, geralmente moedores elétricos, porque eu não gosto de moer em moedor manual. Pra mim é duro, me cansa. Mas vamos lá. Ele usa esse moedorzinho aqui, que é o Comandante, um ótimo moedor. E uma dúvida básica quando a gente fala de moedores manuais é como que a gente encontra o ponto zero dele. Que afinal de contas, nessa receita, por exemplo, ele usa 20 cliques. Então, primeiro, para chegar nos 20 cliques, eu vou ter que chegar ele no zero, porque eu não sei em quantos cliques ele tá agora. E chegamos no ponto zero dele. Ainda dá, eu vou fazer essa maldade para mostrar para vocês, ó. Dá para dar clique para outro lado. Então tem gente que chega no zero, continua indo, e isso com o tempo pode estragar o moedor. Então evitem de fazer. Agora que chegou no ponto zero, vamos chegar aos 20 cliques sugeridos por ele para fazer a receita do jeitinho que ele passa, e mais pra frente a gente faz as nossas alterações para chegar ao café do jeito que a gente prefere. Então aqui a gente tem o right clicks, ele é até mais vermelhinho, não sei se vocês conseguem ver. Qual é o objetivo do right clicks? Ele muda um pouquinho a estrutura de granulometria, né? Que a gente consegue alcançar com granulometria com o Comandante. Então, o Comandante é um moedor muito bom por si só, que você consegue chegar a uma moagem de expresso, uma moagem de coado com ele da mesma forma, mas com o right clicks a gente vai aumentar a nossa possibilidade de ajuste fino entre essas moagens. De qualquer forma, de novo, tem que fazer a diferença. Se você tem um Comandante e não tem um right clicks, quer seguir a receita original? 20 cliques. Como eu tenho right clicks, eu vou ter que botar o proporcional, que seriam em torno de 40 cliques. Então, vamos lá. Cliques. E aqui nós temos o nosso moedor de viagem. Esse é um moedorzinho simplinho, mas muito bom, que a gente usa para viagem aqui em casa. Já tá no zero para mostrar para vocês. A manivela não se mexe. Deu 2 e já começa a se mexer. E daí a gente guarda do jeito que você achar. Pode guardar do jeito que você costuma usar. Geralmente uma receita que você costuma fazer vai evitar trabalho. Time More, nosso outro querido do coração, mesma coisa. Tá no zero para poder mostrar. 3 cliques para trás ele já começa a mexer. Então é isso. Em qualquer moedor, a manivela, assim, normal, que eu já tenho testado, esse é o truque para você descobrir o zero. E agora, vamos à receita. Primeiro, a gente vai medir 20 gramas de café. Lembrando que praticamente todo moedor tem retenção. Então, se você tem aqui, você mediu 20,7, certo? Mede de novo no final. Esse ponto 7 não vai dar uma diferença grande no nosso resultado de xícara, mas ele pode dar uma diferença grande se você botar 20 certinho, ele for lá para 25. Então, se você não souber, não está muito acostumado com o seu moedor, e não souber qual é o ponto de retenção dele, deixa um pouquinho, que não vai fazer diferença se for tudo, e bora lá testar. O moedor ajustado, vamos dar uma limpadinha aqui. Não foi esse o grão que eu usei da última vez.
e jogar fora. É cheiroso. Não temos mais nenhuma resistência. Acabamos de moer. Vamos seguir para a receita. Filtro tradicional, Rário V60. Afinal de contas, isso é um V60, só que com um aparato a mais. Escaldamos o filtro. Para que serve escaldar o filtro? Para tirar as impurezas, gostos de papel e aquecer todo o nosso processo aqui. Eu deixei fechada. Foi sem querer. É isso, primeira vez usando. Vocês vão ter que me desculpar. Vamos aquecer espertamente a xícara. O gosto residual, tá? Não fica nos aparatos que você vai usar, mas ele fica no líquido. Então não tem problema nenhum você aquecer a xícara e depois jogar aquela água fora. Voltando o Rário City pra cá. E agora, nós vamos começar a receita em si. Nessa receita, ele divide em duas etapas. No total, nós vamos ter 20 gramas de café, 280 gramas de água. Mas como nós vamos fazer? Vai os 20 gramas de café para cá, faz o blooming, isso tudo com a válvula aberta. Então a parte do blooming e do primeiro ataque, elas vão ter flow livre, como se fosse um método de percolação normal, uma V60, sem esse aparelhozinho daqui de baixo. Então vamos lá. Olha, de 20,7 gramas, nós continuamos com 20,7 gramas. É um aparelho com quase zero retenção. Provavelmente essas gramas que não estariam mais aqui, elas foram que ficou um pouquinho daqueles grãos que eu joguei antes para limpar. Justamente porque fica um pouco de grão antigo no moedor, independente do seu moedor. Então isso meio que compensa, pode compensar. Outro ponto de virada nessa receita é que a água muda de temperatura. Depois eu vou explicar para vocês, não naturalmente, de uma forma forçada. Nós vamos ter 60 gramas de água para o blooming. Vamos. Primeira fase de umedecer os grãos. 60 gramas. Começamos um blooming de 30 segundos. Durante essa fase, o grão vai umedecer, expandir, permitir que ele seja melhor extraído. A gente espera que até 30 segundos e depois faz a segunda fase de extração com uma percolação livre. E essa fase vai até os 120 gramas de água. Eu vou colocar tudo na descrição, então não se preocupem. Aqui a gente chega até 120 gramas de água. gramas de água. Então, vamos esperar finalizar essa percolação. Enquanto a gente faz isso, eu vou esfriar isso de 90 para 70 graus. Então aqui, olha, já tá em 87 porque perdeu a temperatura naturalmente. E eu vou colocar água nova aqui, deixando chegar a 70 graus. Tem um motivo, não se assustem. 70 graus. Bom, temos o nosso tempo. É hora de fechar a manivela. E vamos colocar o restante até os 280 gramas. Tudo de uma vez.
280 gramas. Agora, aguardemos 280, quando der 1 minuto e 45, a gente abre e aguarda o término da extração, até 3 minutos. Temos aqui agora um método de infusão. Então esse é um método misto, onde ele usa percolação e infusão, e em uma estrutura que não é comum, absolutamente não é comum. E vamos abrir. Acho que vai acabar no fluxo recomendado, mas numa próxima acredito que eu faça um pouquinho mais grosso. Acabou bem rápido. Vamos deixar aqui e a gente tira. Acabou tudo. Olha que coisa linda. Jogar água fora, não se esqueça. E voilá! Temos o nosso café do Devil Recipe, do Tetsuya Suya. Eu tô me tornando uma fãzaça dele. Sensacional. E fácil de reproduzir. Vamos lá. Bem quente ainda, mas essa queda de temperatura no final da extração já faz ele ser bem bebível assim que termina. Definitivamente entrega o que promete. Que é ótimo pra mim, porque entrega uma coisa que eu gosto muito. Então, vamos para outro lugar pra gente explicar um pouquinho da parte técnica que aconteceu aqui. E como você pode usar isso no seu café em casa, mesmo sem um Haru Switch. Oi, voltei. Tá torto. Menos torto. Voltei. Então, quais são as questões diferentes nessa extração? Primeiro, você tem uma mudança de temperatura de água jogada ali no meio da extração. E você tem uma mudança de percolação para infusão no meio também da extração. E por que isso é maravilhoso? Quando nós falamos do café, nós falamos do grão da fruta já torrada. Sim, o café é uma fruta. Então nós temos esse grãozinho que é passado por vários tratamentos, seca e torra. Mas não daria para extrair alguma coisa direto do grão assim. Ou até daria, mas demoraria horas e não teria toda a complexidade de dulçor, aroma, acidez, enfim, não teria. Porque quando a gente se a gente joga esse grão na água, tudo que a gente vai ter vai ser contato da água com a parte externa dele, que é uma parte que tem a sua casquinha. Quando quebrado esse grão, já dá pra ver que a parte dentro dele é muito mais porosa. Isso facilita a extração. Então, quando a gente pega esses grãozinhos e diminui eles em pedaços tão menores, essas partes menores vão permitir que a água passe mais por ele e eles são mais porosos do que o grão fechadinho. Então você aumenta muito o nível de extração. Até por isso, um café, quanto mais moído, você vai aumentar a facilidade dele extrair todos os componentes mais solúveis, componentes menos solúveis em água. Outra coisa que muda muito a questão da extração é não só a granulometria, que é o tanto fino ou grosso que esse grão foi moído, mas o calor da água. Então, quanto mais quente, mais ela extrai. Quanto menos quente, menos ela extrai.
O que o Tetsu fez nessa receita é espetacular. Foi iniciar a percolação onde é a fase que tem os compostos mais solúveis em água, que são cafeína, muitas partes de aroma e principalmente dulçor e acidez. Então, ele inicia esse método jogando água 2 vezes, e aí, como a gente já falou, a água limpa, ela é um ótimo agente de solubilização. Então, ela vai trazer bastante do que ela tá passando. Ele joga 2 vezes essa água no início do processo, onde tem mais facilidade de extrair os componentes mais solúveis, que dão justamente dulçor, aroma, mais frutados e todas essas características que a gente procura em um café especial. E nesse segundo momento, que é o momento que dá corpo, porque se você parar no primeiro momento, você vai ter essas características, ótimo, maravilhoso, mas você não vai ter corpo, porque foi extraído muito pouco desse café. Mas para extrair o corpo dele, deixando mais... Quando a gente fala de café, a gente fala da sensação de boca, um pezinho. Não é aquele, como muita gente diz, chá fraco. Não, ele tem uma textura, ele tem um peso, ele tem um corpo. E para poder extrair esse corpo, mas extraindo o mínimo dos compostos que a gente não quer que extraia, que são amargor, um pouquinho de astringência, o que ele faz? Ele fecha a válvula e a segunda parte passa a ser uma parte não de percolação, mas de infusão dos grãos da água, o que vai fazer com que essa água fique menos solúvel, porque ela está extraindo café. E quanto mais ela extrai café, ela não é só água mais, ela é café. E o café em si ele é um líquido com muito menos capacidade de solubilidade do que a água. Então ele extrai menos, mas tem um tempo maior de contato, continua fazendo uma extração, mas além disso ele diminui a temperatura da água que é jogada lá. Então uma água que estava fazendo uma boa percolação, com um bom nível de extração, a 90, 92 graus, isso vai depender do grão que você tiver, não existe temperatura certa. Então eu usei 90 graus porque 92, na verdade, de início. Ele desce essa temperatura para 70 graus, então desce 20 graus a temperatura e faz essa infusão que já vai extrair menos com uma água que vai ter uma capacidade de solubilidade menor. Então essa segunda parte de compostos menos solúveis em água, eles vão extrair menos ainda. E no final, na xícara, quando a gente soltar esse líquido, ele mexer com o outro, não sei se vocês viram, eu dei uma mexidinha só por garantia, nós vamos ter um café com um corpo que foi desenvolvido na segunda etapa da extração, mas com aroma, sabor, que foram desenvolvidos muito mais no início, na metade da extração. Então, é uma técnica incrível, deu muito certo aqui. O problema que eu vejo nela é que é muito difícil de encontrar o Harry Sweet aqui no Brasil. Eu encontrei na Amazon e paguei o dobro de taxa e frete do que ele em si custa. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Ainda mais agora que eu entendi, já tinha entendido teoricamente o processo, mas agora que eu entendi como ele funciona de uma forma empírica, a gente vai fazer uns testes para, claro, deixar o café mais acessível e te ajudar a alcançar a xícara perfeita de forma cada vez mais fácil. Porque existem meios para isso. Nós temos meios de extração de percolação que misturam percolação e infusão. Por que não uma técnica híbrida dessa não pode ser reproduzida no AeroPress? Ou talvez numa Clever. O formato do filtro muda. Tanto quanto fala
da Aeropress ou da Clever, nós estamos falando de formatos de filtro completamente diferentes, então vai ter alteração. Mas eu vou fazer esses testes aqui por essas semanas e vamos achar uma boa alternativa mais acessível para nós brasileiros, para usar os nossos cafés maravilhosos e conseguir um resultado tão limpo, tão claro e tão fácil. Ele é ridiculamente fácil. É aquele negócio tipo bicicleta. Não dá pra esquecer depois. Fiz uma vez, foi a primeira vez. Se eu pegar pra fazer agora, tiro de letra, eu tenho certeza. E com você também vai ser assim. Mas vamos lá facilitar o nosso acesso a coisas assim. E se quiser, não, Jéssica, mas eu gosto muito da Melita, faz mais vídeos sobre Melita. A gente tem um vídeo sobre Melita já, mas tá lá no Instagram só. Ou faz vídeo sobre a Clever, sobre a Chemex, eu queria muito comprar, pode mandar, manda aí no comentário que eu vou ver, a gente faz teste, faz receita para poder ajudar vocês a conseguir isso. Café não precisa, não deve ser difícil. Café é o momento, não é uma temperatura certinha com a granulometria certinha e que só assim você vai conseguir a xícara perfeita. Não, pra minha mãe a xícara perfeita é do café tradicional, feito naquele filtro dela, sem medidor. É triste, pra mim mas pra ela é o café perfeito. Eu fico feliz quando eu tô com ela toma um café, tem um momento desse e eu posso compartilhar isso com ela. Claro que eu faço meu café, ela faz dela, e aí nós duas conseguimos compartilhar um momento desse. Isso é maravilhoso. É isso que eu quero te ajudar a ter. Tá bom? Então, beijo, até mais. Curte, compartilha. É bom para esse vídeo chegar para mais pessoas. Se você gostou, achou que pode ajudar seus amigos a conseguir ter cafés melhores ou seus inimigos a gastarem cada vez mais dinheiro com café, porque isso infelizmente acontece. Mas é um hobby caro. É um hobby caro que a gente gosta.